Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e hoje vamos estudar a segunda parte da Alta Idade Média Ocidental. Hoje tem feudalismo no ar. Bom, gente, para falar do feudalismo, é bem uma continuação do vídeo anterior, não é? Eu tinha dito para vocês que surgiu o Reino Francês e o Sacro Império Romano Germânico. Bom, mais ou menos como que era a sociedade que se formatou entre os séculos V e X. Sociedade, atenção, estamental. Sociedade estamental ela é dividida em ordens, em estamentos, e a grande dificuldade de mobilidade. O primeiro estamento era o clero. O clero, aqueles que oravam, aqueles que rezavam. O segundo estamento é a nobreza. Nobreza, aqueles que guerreiam, que fazem a guerra. Terceiro estamento, os servos e vilões, aqueles que trabalham. Bom, os servos você viu, origem do colonato, presos à terra, regime de servidão. O vilão não é o mal da história. O vilão é só aquele que mora na vila. Na verdade, a origem dele é de ser já um pequeno proprietário, em que ele percebeu que ele ia perder a terra e acabou então cedendo a terra a um grande senhor. Em troca, ele não tem certas obrigações, vamos ficar preso à terra. Então ele é um vilão. Não está totalmente linkado às obrigações servis. Beleza, gente. Deixa eu falar um pouquinho mais para você sobre o clero. O clero era dividido em alto clero e baixo clero. Bom, quem é o alto clero? É o papa, é o cardeal, é o arcebispo, é o bispo e o abade. O abade é o chefe dos monges, tá bom? Alto clero. Baixo clero é o padre e o monge. Perfeito? Muito bem. Alto clero e baixo clero. Agora, tem o clero regular e secular. Em relação ao clero regular, são aquelas pessoas que querem cumprir a regra, a risca. Por isso elas saem da sociedade, se afastam da sociedade, das tentações da sociedade e se trancam nos mosteiros. São os monges. E o chefe do monge é o abade. A primeira grande ordem monástica é a beneditina, lá do século VI, São Bento. E eles tinham um lema: orar e trabalhar. O grande trabalho que fizeram, pelo menos no campo da arte, sempre lembramos das iluminuras. Eram monges copistas que em seus scriptoriums copiavam os livros. É por isso que temos a arte e a cultura greco-romana em alguma parte preservada da antiguidade até hoje. Porque os mosteiros, os monges copistas, beneditinos, copiaram tudo. Então, é a cópia de livros e você tem as ilustrações desses livros, né, que eram as iluminuras. As letras iniciais do livro eram as capitulares, né, as letras maiúsculas. É realmente uma arte muito interessante. Embora não seja uma arte pública, é uma arte restrita, né, aos mosteiros. E era os beneditinos que iniciaram essa questão de orar e trabalhar. Lá no final da Idade Média, no século XIII, surgiu a ordem dos mendicantes, né, as ordens franciscanas e dominicanas. Esta ideia de que os monges faziam o seu voto de pobreza, viviam em extrema pobreza e muitas vezes viviam até de donativos do povo. Então você viu o clero regular. Agora tem o clero secular. O clero secular é o pessoal que vive no meio do povo, justamente para fazer a catequização e levar a palavra do Senhor ao povo. Então, desde o bispo até o papa e principalmente o padre, né? Beleza. Agora eu quero trazer para vocês algumas relações sociais que aconteceram na Idade Média. Por exemplo, há dois tipos de relações que preciso destacar para você agora. Primeiro, relações horizontais.
Horizontalidade numa relação significa pessoas do mesmo estatuto. Tipo, um nobre com outro nobre. Então, famosa relação entre nobres, suzerania e vassalagem. O suzerano cede a terra, o vassalo cuida da terra em nome de seu suzerano e assume alguns compromissos com o suzerano, como pagar o dote da filha do suzerano, né, quando ela for se casar, armar o filho do seu suzerano cavaleiro medieval, e formar exércitos quando o suzerano necessite. Muito bem. Agora, tem as relações verticais. Veja agora as principais relações verticais. Por exemplo, qual a obrigação de todos com a igreja? Pagar o dízimo ou o tostão de Pedro. 10%, né, do que você tem, você entrega à igreja. Qual a obrigação da igreja para com todos? A salvação da alma. Agora vamos lá, ó. Qual a obrigação do senhor feudal, do nobre, com relação ao seu servo lá no feudo? Dar proteção. Agora, quais as obrigações dos servos para com os seus senhores feudais? Aí são algumas que a gente vai destacar que são importantes você guardar para o vestibular. Talha. Talha é a obrigação de o servo trabalhar em sua terra e entregar metade de sua produção ao senhor. Corvéia, que era a obrigação de sair de sua terra pelo menos 2 ou 5 vezes a semana, né? 2 ou 5 dias por semana, para trabalhar nas terras do senhor. Esse é a corvéia. Banalidades. Pagar aluguel, que é mais talha, né? Para uso de utensílios e lugares do feudo, como por exemplo utilizar ferramentas agrícolas, utilizar o moinho, o forno, a forja, o lagar, e aí pagava as banalidades. Formariage, que é a taxa para casamento, e a mão morta, que quando o servo morria, teria uma taxa para o funeral. Perfeito? Agora, finalizando, vamos contar para você a estrutura básica do feudo. Então, o feudo era dividido normalmente em 3 zonas. Manso é terra, né? Manso senhorial, onde fica o castelo do senhor feudal, né? Então, manso senhorial, terras do senhor. Manso servil, que são as terras do servo, a sua aldeia, a sua horta. E o manso comunal, que são terras comuns aos dois. Os dois podem ocupá-la ou se deslocar até ela. Vamos dar o exemplo do bosque, que é algo comum aos dois. O bosque, quando vai o servo, ele vai para colher lenha. Mas quando vai lá o senhor feudal, ele tem o direito de, entre outras coisas, ser o único que pode fazer caçar, né? Pode caçar, que seria visto como uma prática dos nobres, né? Fazer a caça. Perfeito? Então era assim que se dividia o feudo naquele período. A ideia de feudo, né? Se você pensar, é um domínio de terra, certo? Mas muitas vezes a pessoa poderia também receber de um suzerano um direito que não seria bem uma terra, né? Um senhorio seria, você é o senhor de uma terra, mas você poderia se assenhorear, né? Dominar algumas coisas que o seu suzerano lhe dava, como por exemplo passar por uma ponte. Aí você poderia cobrar o pedágio, por exemplo. Então não é sempre que é a questão da terra, mas em grande parte é a terra que é o direito feudal mais importante, ok? Gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!